Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na carreira de um jogador que, sinceramente, parece que está jogando em modo carreira de videogame. Totalmente. Temos em mãos o material do Itatiaia Sport, publicado hoje mesmo, 29 de janeiro de 2026, que marca exatamente 5 anos da chegada do Hulk ao Atlético. 5 anos já. Passou rápido. E a nossa missão aqui é ir além dos números óbvios, sabe? A gente quer entender o tamanho do impacto dele e, o que me deixou mais curioso, o que a história ainda reserva pra ele. Uhum. E antes de começar, aquele nosso recado de sempre, né? Se você curte o que a gente faz, não esquece de seguir, curtir, compartilhar. Ajuda demais. Ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas. E comenta aí de onde você tá ouvindo, a gente adora saber até onde essa conversa chega. Bom, vamos lá que o material é denso. É um prato cheio, né? Porque a gente não tá falando de um jogador em fim de carreira vindo só, sei lá, se aposentar. Não mesmo. Estamos falando de um atleta que chegou e, de fato, redefiniu o patamar de um clube gigante. O legal da nossa análise hoje é isso, usar os dados do artigo não só para olhar para trás para o que ele já fez, Certo. mas para projetar o tamanho do legado que ele está neste exato momento construindo. É transformar a estatística fria em história quente, sabe? Acontecendo agora. História quente. Gostei disso. E para começar, vamos aos números gerais que o artigo traz só para a gente ter uma base. Vamos lá. Em 5 anos, são 290 jogos, É muito jogo? 136 gols e 53 assistências. Cara, fazendo uma conta rápida aqui, isso dá quase uma participação em gol por jogo. É uma regularidade absurda. É uma máquina. E o ponto que o material levanta e que é fundamental é que esses números não aconteceram no vácuo, né? Não, claro. Eles vieram acompanhados de taças. A lista é longa. 5 campeonatos mineiros em sequência, de 2021 a 2025. Isso por si só já é um feito e tanto. Um domínio regional que, assim, há muito tempo não se via. Um pentacampeonato estadual, né? No futebol de hoje, com a prioridade que se dá para outras competições, manter o foco e a força para ganhar 5 vezes seguidas é impressionante. Exatamente. Mas aí você soma a isso os títulos que realmente mudam um clube de patamar. A parte boa. A parte boa. O Campeonato Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil do mesmo ano e a Supercopa do Brasil, a famosa Tríplice Coroa. Essa combinação de domínio local com relevância nacional é o que define uma era. A performance dele não foi só boa, ela foi o motor de uma das fases mais gloriosas da história do clube. Ele foi o protagonista. Não tem como fugir disso. É a combinação da performance individual absurda com o sucesso coletivo. Acho que essa é a receita do bolo para criar um ídolo, certo? Com certeza. O artigo até usa o termo super-herói atleticano. Parece exagerado, mas quando você olha os feitos, começa a fazer sentido. Sim, mas eu acho que dá até para aprofundar essa ideia de ídolo. Hoje em dia, com rede social, imediatismo, às vezes um jogador vira ídolo com uma boa temporada. É verdade. O caso dele é diferente. É um legado construído com consistência, ano após ano. A idolatria dele é baseada em performance contínua e principalmente em troféus. É uma idolatria, digamos, à moda antiga, construída na base da solidez. Boa. É uma idolatria de longo prazo. E falando em longo prazo, é aqui que o artigo me pegou de verdade. Ele para de olhar para o retrovisor e foca no para-brisa. No que vem pela frente. Exato. Nos recordes que ainda podem ser quebrados e o principal, o mais simbólico de todos, é entrar no top 5 de maiores artilheiros da história do Atlético. Esse é o Olimpo do clube. É o Olimpo. Ele tem 136 gols, o quinto colocado Lucas Miranda tem 152. Faltam 16 gols. 16 gols. Olhando assim, parece uma meta bem alcançável numa temporada. E o artigo nos dá as ferramentas para não ficar no achismo. Ele lista o desempenho do Hulk ano a ano, né? Sim. Foram 36 gols em 2021, depois 29, 30, 19 e 21 nos anos seguintes. Ou seja, no pior ano dele, Entre aspas, né? entre muitas aspas, ele ainda marcou 19 gols. A meta de 16 gols não é apenas provável, ela é quase uma formalidade se ele mantiver um pingo da sua média. Cada jogo dele nessa temporada vira um episódio nessa caçada.
E quando a gente olha os nomes à frente dele, meu amigo, o articulista Reinaldo com 255, Rei. Dadá Maravilha com 211, Mário de Castro com 195, são nomes que são mais do que jogadores, são entidades na história do clube. São lendas. Ele está prestes a sentar nessa mesa. E isso levanta uma questão fascinante que vai além do ranking. Como a gente compara esses feitos através das eras? Boa pergunta. O futebol mudou muito. O jogo hoje é mais físico, os sistemas defensivos são muito mais complexos. Então, quando o Hulk se aproxima desses números, ele não está só subindo numa lista. Ele está, na prática, tendo uma performance talvez até mais impressionante num ambiente muito mais hostil para atacantes. Nossa, essa perspectiva muda tudo. Não é só sobre a quantidade, mas sobre a dificuldade de cada gol. Exatamente. E a caçada não para por aí. O artigo aponta outros recordes mais específicos que estão na mira. Sim, e esses são os que eu chamo de recordes de afeto. São as marcas que falam direto ao coração do torcedor. Tipo o quê? Tipo, se tornar um dos 3 maiores artilheiros do clube na Copa do Brasil e principalmente no clássico contra o Cruzeiro. Ah, sim. O clássico tem um peso diferente. Completamente. Uma coisa é ser artilheiro no geral. Outra, bem diferente, é ser o cara que o torcedor sabe que vai decidir no jogo mais importante do ano contra o maior rival. Isso fica gravado na memória. É o cara que bota a bola debaixo do braço na hora que o jogo aperta. E os números que o material traz mostram que isso está muito perto. Muito! No clássico, ele tem 10 gols. O terceiro lugar na história tem 16. Faltam 6. 6 gols. É factível? Na Copa do Brasil, o cenário é ainda mais próximo. Ele tem 13 gols e está a apenas um gol de empatar com Marques, que é o terceiro. Um golzinho. É muito palpável para uma temporada. E tem outra marca que o artigo destaca, que para mim é a mais impressionante de todas, porque fala sobre domínio absoluto por um longo período. Já sei qual é. A artilharia do Campeonato Mineiro. Essa mesma. O artigo informa que ele foi um artilheiro isolado em 2022, 2023, 2024 e 2025. 4 anos seguidos. 4 anos seguidos. Se ele for o artilheiro de novo este ano, ele se torna o único jogador a conseguir o feito por 5 edições consecutivas em toda a era profissional do futebol mineiro. Único na era profissional. Esse detalhe é importante. Importantíssimo. O texto traz aquela curiosidade histórica, né? De um jogador chamado Brito do América, que também foi artilheiro 5 vezes seguidas. Sim, eu vi isso. Mas isso foi lá entre 1916 e 1920. Era outro esporte, a era amadora. A era profissional, com contratos, preparação física intensa, calendário maluco, começou em 1933. É outro universo. Conseguir uma hegemonia dessas hoje, com mais de 35 anos de idade, é algo que desafia a lógica do desgaste físico no esporte moderno. É surreal. É surreal. A palavra é essa. E antes da gente ir para a parte final, o artigo faz um bom trabalho em nos lembrar de tudo que ele já conquistou, porque a gente fica falando do futuro, mas o presente dele já é histórico. E como? A lista é gigante. Sim, e vale a pena a gente não só listar, mas agrupar para entender o padrão, o que os recordes já quebrados nos dizem sobre ele. Certo. Primeiro, o básico. Ele já é o maior artilheiro do clube no século XXI, com os 136 gols. Ok. Mas aí vem o primeiro detalhe que mostra a complexidade dele. Ele também é o maior garçom, o líder de assistências, com 53. Ou seja, não é só um finalizador. Exato. Ele não é só o cara que empurra para dentro. Ele é o epicentro do ataque. Ele finaliza e ele cria. E some a isso o domínio de palco. O artigo diz que ele é o maior artilheiro do clube em competições internacionais e na Libertadores. O que mostra que ele cresce nos jogos grandes. Exatamente. Não é um jogador que só brilha no cenário doméstico. Ele aparece na hora da pressão continental. Peraí, e tem um dado aqui que eu tive que ler 2 vezes para acreditar. Ele é o maior artilheiro da Arena MRV, o Estádio Novo. O que é esperado. Claro. Mas ele também é o maior artilheiro do clube no Novo Mineirão. Como assim? Pois é. Ele domina a Casa Nova e a Casa Antiga ao mesmo tempo.
Isso não é normal, é? Não, não é nada normal. Geralmente um jogador fica associado a um estádio, a uma era. O que isso mostra é a capacidade de adaptação e protagonismo dele. Não importa o gramado, não importa o CEP. Boa. Se o Atlético joga lá, ele é o protagonista. Ele domina o passado recente, no Mineirão, e o presente, na Arena. É como se ele fosse o dono dos dois terrenos. Ele transcende o espaço físico. Isso é incrível. Ele é o artilheiro do século, o garçom do século, o artilheiro continental, o dono de 2 estádios. É um domínio completo. Então, o que a gente conclui disso tudo? A gente conclui que o domínio dele é em todas as frentes. Temático, geográfico, cronológico. Ele não domina apenas um tipo de recorde. A palavra não é nem versatilidade, é onipresença. Onipresença. Forte? Ele se tornou sinônimo de gol do Atlético na era moderna. Não importa a competição ou contexto. É um feito de uma magnitude que a gente só vai entender direito daqui a alguns anos quando olhar para trás. Então a discussão já mudou. Não é mais sobre se ele é um dos maiores da história do clube. Ah, não, isso já passou. Pelo que o material nos mostra, isso já é um fato consumado. A pergunta agora é outra. A pergunta agora é: qual cadeira ele vai ocupar na mesa principal? Ele vai sentar ao lado de Reinaldo? Vai superar Dadá? Cada gol, cada jogo a partir de agora não é só mais um número na estatística. É um movimento nesse tabuleiro histórico. Exatamente. Estamos assistindo em tempo real a lapidação final de uma lenda. É o último capítulo sendo escrito. E é um privilégio acompanhar isso, né? Ver a história acontecendo no nosso quintal, a cada semana. Com certeza. E isso me deixa com uma reflexão final que o caso dele ilustra perfeitamente. No futebol de hoje, com jogadores trocando de clube, como quem troca de camisa. Sim, o tempo todo. Com o poder absurdo do mercado europeu, árabe. O que significa um jogador como o Hulk? Um cara que, já na fase madura da carreira, escolhe um clube e cria raízes tão profundas, construindo um legado tão duradouro? Ele é uma exceção à regra, talvez. Talvez. Ou talvez ele nos mostre que, mesmo na era do futebol negócio, a conexão entre um jogador, um clube e sua torcida ainda pode gerar algo poderoso e histórico. Faz sentido. Ele prova que a identidade e o sentimento de pertencimento ainda podem ser mais fortes que o próximo contrato milionário. A história do Hulk no Atlético talvez seja um lembrete do que o futebol, em sua essência, tem de mais valioso. E isso é algo para a gente pensar muito além dos números e dos recordes.